Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. O tempo de aparição das 7 heranças da espada foi extremamente curto e elas desapareceram da arena antiga após receberem apenas 2 gênios. Muitos verdadeiros gênios dragões abaixo, especialmente aqueles que cultivavam o dom da espada, ficaram arrependidos e irritados e olharam para Xia Xianshan com ódio. Xia Xianshan foi ferido para deixar Kang Yuyu entrar na herança das 7 espadas. Embora seu rosto estivesse pálido, ele olhou alegremente para a geração mais velha do clã das 10.000 espadas. Os lugares da herança das 7 espadas são sempre baixos, é normal que ela permita apenas a entrada de 2 pessoas. Xianshan considerou a situação geral e abriu caminho para Yuyui. É uma honra para o nosso clã das 10.000 espadas conquistar este lugar. Este lugar precioso pode mudar o destino do nosso clã das 10.000 espadas. Os anciões do clã das 10.000 espadas ficaram satisfeitos. No passado, o santo da espada Yevushi havia entrado na herança das 7 espadas e se tornado o cultivador mais forte da espada. Até mesmo o patriarca da religião da Lua Escarlate desconfiava dele. No entanto, esta era a segunda vez que a herança das 7 espadas aparecia nos últimos 1000 anos. A partir disso, era possível perceber sua raridade. Qualquer uma das 4 grandes heranças pode criar uma lenda e mudar a situação do continente. A rainha do gelo místico olhou para a sombra da herança do gelo místico. Após a partida da herança das 7 espadas, a herança do gelo místico era sem dúvidas a mais forte agora. Big Vei, você tem que aproveitar esta oportunidade. A rainha do gelo místico no reino do núcleo de origem não pôde deixar de ficar preocupada e cheia de expectativa. Afinal, havia mais do que apenas um prodígio extraordinário aqui. Por exemplo, Zhao Feng e Xin Wen podem competir pela herança do gelo místico. Com seu poder de transferência pelo espaço, sua força é maior que a da deusa Bing Vei. A rainha do gelo místico estava muito preocupada que Zhao Feng pudesse interferir quando a herança do gelo místico descesse. Afinal, os dois agora eram inimigos. Neste momento, Zhao Feng estava na arena flutuante com a figura de quase 800 metros atrás dele. Além de Yu Tianyao e Xin Wen, ninguém mais podia se comparar a ele. Se não houver herança do dão da alma ou herança do relâmpago, então escolherei esta herança do gelo místico. Seus olhos brilharam enquanto ele olhava para a herança do gelo místico. Embora a herança das 7 espadas fosse extremamente poderosa, nenhum dos 5 prodígios esmagadores competiu por ela. Claro, se Taiyon Xuangyi não tivesse caído, ele definitivamente teria entrado na competição. Naquele momento, Kang Yuyu poderia não ter a chance de entrar. Os 5 prodígios atuais não sabiam quase nada sobre espadas e isso significava que, mesmo se entrassem, seria difícil para eles conseguirem alguma coisa. Não existe a herança mais forte, apenas a herança mais adequada. Os 5 prodígios esmagadores sabiam disso, portanto, não competiram. Entretanto, a herança do gelo místico era diferente. Contanto que alguém cultivasse o dom da água, do gelo ou habilidades elementais do frio, todos tinham uma chance, desde que não cultivassem o dom do fogo. Além de Shi Shentian, todos poderiam tentar entrar na herança do gelo místico. A linhagem de Zhao Feng e o olho espiritual de Deus eram atualmente mais voltados para o gelo, então a herança do gelo místico era adequada para ele. A herança das 7 espadas e a herança do gelo místico exigem um certo elemento, mas algumas heranças não. Por exemplo, a herança do legado celestial é adequada para todos os gênios, e a herança da lua escarlate também não tem um requisito óbvio. Zhao Feng continuou pensando. Se todas as 4 grandes heranças aparecessem, ele definitivamente escolheria a herança do legado celestial primeiro, depois a herança do gelo místico e, por fim, a herança da lua escarlate. A herança das 7 espadas não precisava ser considerada. Infelizmente, a herança do legado do céu não chegou, e a herança da lua escarlate foi tomada. Isso significava que Zhao Feng tinha menos opções. Na realidade, ele queria uma herança relacionada ao dom da alma, pois não era apenas o mais adequado e era o mais poderoso. Entretanto, não havia muitos cultivadores do dom da alma e era ainda mais raro que o fortalecimento corporal. No continente Flor Azul, o dom da alma quase foi esquecido. O tempo passou lentamente. Depois que a herança das 7 espadas deixou 2 outras heranças conectadas, causando outro banho de sangue e apenas 10 gênios entraram com sucesso. Os 5 prodígios esmagadores ainda não se moveram e apenas um pequeno número de gênios de primeira linha entraram. Dos prodígios esmagadores, Tantai Lanil e Zhao Feng encaravam a herança do gelo místico, enquanto Yu Tianyao e Xin Wen lançavam olhares ocasionais. Os ferimentos da deusa Bing Vei tinham acabado de sarar e quando ela viu isso, seu coração se apertou com a pressão. Parecia que tanto Zhao Feng quanto Tantai Lanil estavam planejando competir para entrar na herança do gelo místico e Yu Tianyao e Xin Wen também tinham uma chance. A deusa Bing Vei chorou amargamente em seu coração. Tantai Lanil e Zhao Feng eram seus inimigos.
Zhao Feng, parece que você também está planejando entrar na herança do gelo místico. Por que nós dois não nos unimos e não damos chance à deusa Bing Wei? Tantai Laniui revelou metade das pernas e perguntou a Zhao Feng. Na segunda rodada do Reunião Sagrada do Dragão Verdadeiro, a deusa Bing Wei e Tantai Laniui tiveram sua própria rivalidade e o inimigo do inimigo era um amigo. Tantai Laniui esperou pela resposta de Zhao Feng com expectativa e olhos puros. Zhao Feng era atualmente um dos prodígios supremos da elite, logo abaixo de Yu Tianyao. Com a figura da estátua de pedra, ele tinha a capacidade de competir com Yu Tianyao. Se ela conseguisse se juntar a Zhao Feng, eles seriam inigualáveis. Ao mesmo tempo, Tantai Laniui certamente seria capaz de entrar na herança do gelo místico e também afastar a deusa Bing Wei. Não. A voz de Zhao Feng soou na mente de Tantai Laniui. Recusou. Tantai Laniui ficou extremamente surpresa e seu rosto estava cheio de perplexidade. Era preciso saber desde a primeira rodada da reunião do Sagrado Dragão Verdadeiro que a deusa Bing Wei tentou acabar com Zhao Feng e na segunda rodada ela se uniu a outro prodígio esmagador para matar Zhao Feng. Nesta rodada, a deusa Bing Wei também tentou matá-lo, mas falhou. Deixando de lado o fato de que Zhao Feng nem sequer estava retaliando, ele agora estava até mesmo perdendo a chance de reprimi-la. Zhao Feng é frio e insensível. Por que ele não estaria disposto? Será que ele está apaixonado pela deusa Bing Wei? A boca de Tantai Laniui estava aberta enquanto ela pensava nessa possibilidade. Só eu sou suficiente para suprimi-la. Uma voz fraca acrescentou. Tantai Laniui queria responder, mas não conseguiu dizer nada. Olhando para o jovem calmo e tranquilo de cabelos azuis não muito longe e para aquela voz dominante, o coração de Tantai Laniui deu um pulo. Embora esse Zhao Feng pareça meio frio, ele tem a aura de um homem e sua idade é semelhante à minha nos prodígios esmagadores. O rosto de Tantai Laniui ficou vermelho. Tantai Laniui era diferente de Yu Tianyao. Ela tinha apenas 17 a 18 anos e era a primeira vez que participava da reunião sagrada do Dragão Verdadeiro. Havia alguns anciãos da família Tantai, entre eles uma bela e idosa avó. Parece que o coração de Laniui está comovido. Um sorriso surgiu no rosto da bela. Seu cultivo havia alcançado meio passo do reino espiritual verdadeiro. A velha avó ao lado dela assentiu, e sua aura estava no reino núcleo da origem. Este Zhao Feng não é ruim. Ele tem uma linhagem nobre, em termos de talento, idade e cultivo, é adequado para Laniui. Zhao Feng, que estava na arena flutuante, provavelmente não percebeu que era tão atraente para essas grandes famílias. Não foi apenas a família Tantai. Até mesmo as três principais famílias oculares olhavam para Zhao Feng com olhos ferozes. Aqueles com linhagem ocular são os mais adequados para o casamento. Terceiro ancião, lembro que você tem uma neta. Ah, minha neta já tem 80 anos e a outra só tem 3. Acho que 3 anos é um pouco cedo demais. Minha neta acabou de completar 10 anos e já tem o cultivo do sexto céu do reino ascensionado. Talvez ela possa tentar. Nesta reunião sagrada do Dragão Verdadeiro, o desempenho de Zhao Feng foi muito brilhante e sua linhagem ocular tinha sinais de ultrapassar as 3 famílias oculares. Linhagens poderosas eram algo que toda família desejava. Na arena flutuante, uma poderosa aura fria mantinha outras sombras de heranças afastadas. A herança do gelo místico está se movendo. Os corações dos verdadeiros gênios dragões abaixo aceleraram enquanto eles prendiam a respiração. Vendo a herança do gelo místico se tornar mais condensada, Zhao Feng, Tantai Laniui e a deusa Bing Wei pareciam estar prontos, assim como 4 ou 5 outros gênios de primeiro nível. Meu Deus, há 3 prodígios esmagadores lutando pela herança do gelo místico ao mesmo tempo. Vários verdadeiros gênios dragões viram isso e recuaram imediatamente. Breve, uma porta brilhante da herança do gelo místico conectava-se com a escada. A herança do gelo místico é a mais adequada para mim. A deusa Bing Wei respirou fundo e instantaneamente circulou seu ki do espírito verdadeiro e poder da linhagem enquanto voava em direção à escada. Ao mesmo tempo, Zhao Feng e Tantai Laniui avançaram em direção à escada. Zhao Feng definitivamente impedirá a deusa Bing Wei e assim poderei entrar na herança do gelo místico. O coração de Tantai Laniui estava confuso. Ela estava obviamente feliz por poder entrar na herança do gelo místico com a pessoa com quem ela se sentia bem. Ainda, ela não sabia que Zhao Feng tinha outro plano. Deixarei a deusa Bing Wei entrar na herança do gelo místico de propósito e então, quando eu entrar, poderei matá-la. Os olhos de Zhao Feng brilharam com intenção assassina. A deusa Bing Wei tentou matá-lo diversas vezes e ele definitivamente não deixaria isso passar. Em vez de suprimi-la, por que não matá-la? Foi por isso que ele não trabalhou com Tantai Laniui. Ao contrário, ainda preciso bloquear a entrada de Tantai Laniui na herança do gelo místico, pois o número de vagas é limitado. Não haverá nenhuma evidência de que eu mate a deusa Bing Wei na herança. De acordo com a taxa de mortalidade de gênios que entram nas heranças,
a chance de morrer é superior a 50%. Zhao Feng ouviu o vice-patriarca lhe dizer o quão perigoso era entrar com heranças. Flor mística do relâmpago de gelo. A velocidade de Zhao Feng foi a mais rápida e ele foi o primeiro a pousar na escada enquanto disparavam o ataque. A força do prodígio esmagador com a intenção da figura descendente forçou os verdadeiros gênios dragões próximos a recuar. Os gênios que estavam por perto recuaram e muitos deles cuspiram um bocado de sangue. Zhao Feng ficou na escada e com esse golpe dominante, atordoou os outros verdadeiros gênios dragões. Seu ataque não foi direcionado a apenas uma pessoa, mas atingiu todos os verdadeiros gênios dragões, incluindo aqueles do primeiro nível e os prodígios esmagadores. Aqueles que estavam no primeiro nível ficaram todos feridos e até 1 ou 2 foram mortos. A figura de 900 metros atrás de Zhao Feng era como um senhor demoníaco que governava os céus. A força deste Zhao Feng atingiu um nível assustador. Ele nos empurrou para trás sozinho. Muitos gênios respiraram fundo. Alguns verdadeiros gênios dragões concorrentes rapidamente fugiram e observaram de longe. Claro, os 2 prodígios esmagadores Tantai Lanil e Deusa Bingvei lidaram facilmente com o ataque de Zhao Feng. Além delas, outros gênios do primeiro escalão conseguiram bloqueá-lo e se aproximaram de diferentes direções. Afinal, a atitude de Zhao Feng naquele momento chocou o lugar e deixou uma sombra no coração de muitas pessoas. Os olhos da deusa Bingvei brilharam friamente e com um grito o homem de olhos fantasmagóricos e Qin Convu também avançaram em direção a Zhao Feng pela esquerda e direita. Como a deusa Bingvei não fez nenhum preparo para a herança do gelo místico, ela reuniu os inimigos de Zhao Feng, o homem de olhos fantasmagóricos e Qin Convu. Esses 2 foram derrotados por Zhao Feng na segunda rodada e roubaram seus tokens do dragão verdadeiro. É claro que, com sua força, eles ainda podiam roubar os tokens do dragão verdadeiro dos outros. O homem de olhos fantasmagóricos estava com muitos ciúmes de Zhao Feng. Com a promessa da deusa Bingvei, os 2 ficaram ao lado dela para lidar com Zhao Feng. Este Zhao Feng é muito arrogante e precisa ser derrotado. O homem de olhos fantasmagóricos e Qin Convu lançaram seus ataques para ajudar a deusa Bingvei. Céu de névoa fantasmagórica. Os olhos do homem de olhos fantasmagóricos brilharam com uma chama fantasmagórica e uma névoa logo envolveu a área onde Zhao Feng estava. A névoa fantasmagórica tinha um forte poder de erosão e podia começar a queimar com chamas fantasmagóricas. Era um ataque físico e não um ataque elemental. Só por esse movimento, todos sabiam que o homem de olhos fantasmagóricos havia usado o melhor método contra Zhao Feng. Ataques de energia mental eram inúteis contra Zhao Feng, mas este céu de névoa fantasma originalmente tinha a habilidade de criar ilusões, mas o homem de olhos fantasmagóricos não a usou, em vez disso, fortaleceu o poder das chamas. Palma arrebatadora de demônios Gankon. A voz de Qin Convu era tão alta quanto um trovão e seus 2 olhos eram como estrelas. Com o poder de se transferir através do espaço, ele enviou uma palma gigante de 100 metros de largura que brilhava em roxo e dourado. Era como uma fornalha de roxo e dourado capaz de suprimir todos os demônios deste mundo. Com o poder de transferência através do espaço, a força do homem de olhos fantasmagóricos e de Qin Convu atingiu o nível original dos prodígios esmagadores. Além disso, os 2 se concentraram em restringir Zhao Feng. A principal atacante era obviamente a deusa Bingvei. Ela acenou com os 2 braços e lançou chamas de gelo que eram suficientes para selar qualquer um abaixo do rank Senhor Verdadeiro, e seu Ki espiritual verdadeiro estava sendo queimado pela metade. As ondas de chamas de gelo formaram uma fênix de gelo e Zhao Feng sentiu uma frieza se estender à sua dimensão de energia mental, pois seu Ki do espírito verdadeiro tinha sinais de estar congelado. Ele já havia sido selado no gelo pela deusa Bingvei uma vez e a fênix de chamas de gelo estava mais forte do que antes. Além disso, o ataque de Qin Convu e do homem de olhos fantasmagóricos também o restringiram. Vai! Os cabelos de Zhao Feng balançaram no ar e uma figura magnífica segurando uma espada negra, usando uma coroa e sentada em um trono de gelo apareceu atrás dele. Com a coroa extra e a espada negra, a linhagem de Zhao Feng teve um aumento óbvio nas capacidades ofensivas. Dragão furioso de relâmpagos de gelo. Zhao Feng não recuou nem desviou, e a figura se transferindo pelo espaço atrás dele se entrelaçou com o poder do gelo e do relâmpago, formando um dragão devastador que devorava tudo em seu caminho. Buon Pen, Ban. Os 2 lados se chocaram e criaram um grande estrondo que fez com que a herança do gelo místico se tornasse instável. Com o estalo, a fênix de gelo da deusa Bingvei foi rasgada em pedaços e ela foi forçada a recuar 2 passos enquanto uma sensação de dormência percorria seu corpo. Os ataques de Qin Convu e do homem de olhos fantasmagóricos imediatamente fracassaram. Como? Retirada. Os 2 gritaram, mas foram atingidos por uma onda de raios e gelo e seus 4 membros ficaram dormentes, pois perderam a capacidade de se mover. Com um ban, o homem de olhos fantasmagóricos foi arremessado para longe e seu corpo foi queimado e congelado em um bloco de gelo,
sem saber se ele estava vivo ou morto. King Convo correu e cuspiu um bocado de sangue, gravemente ferido, mas vivo. O cavalo preto que ele olhava de cima havia chegado a um nível em que agora ele era a formiga. Somente as ondas restantes da batalha o feriram gravemente. Claro, isso não se devia apenas ao fato de Zhao Feng ser um prodígio esmagador. Ele também tinha a figura de 900 metros atrás dele. Zhao Feng, por que você me atacou? Tantai Lanhui gritou de pânico e raiva. Ela havia montado em sua besta espiritual e queria entrar, mas não esperava que o ataque de Zhao Feng também fosse direcionado a ela. Neste momento, Zhao Feng forçou o recuo de 2 prodígios esmagadores e feriu gravemente 2 gênios de primeira linha ao mesmo tempo, fazendo com que os gênios que queriam colher as recompensas mais tarde pensassem 2 vezes. Como esse Zhao Feng pode ser tão forte? 2 prodígios esmagadores e vários gênios de primeira linha foram suprimidos apenas por ele. Isso não parece bom. Zhao Feng é incomparável agora. Os verdadeiros gênios dragões ficaram todos surpresos, independentemente de terem participado ou não. As pupilas negras de Yu Tianyao estavam repletas de entusiasmo e intenção de batalha. Uma força invisível parecia emanar do poder de sua linhagem e ajudar a figura que o acompanhava a crescer. Xin Wen não se moveu e olhou para Zhao Feng com complexidade. De volta à cidade Pena do Sol, quando lutou contra Zhao Feng, ele sabia que o futuro deste jovem não seria normal. Depois que ele partiu e usou seus próprios esforços para facilmente chegar ao reino ascensionado, e então adentrou as terras desoladas usando a batalha para se treinar, quando chegou ao grande país, ele já possuía o cultivo a meio passo do reino espiritual verdadeiro. Naquela época, Xin Wen imaginou que esse jovem estaria muito longe dele e sua impressão sobre ele agora era tênue. Entretanto, em apenas 1 ou 2 anos, o jovem que um dia o havia copiado ainda reapareceu. Não foi difícil para Xin Wen perceber que as habilidades de Zhao Feng continham uma intenção na qual ele havia colocado toda a sua intenção. Consegui isso com as memórias parciais da minha vida passada, mas fui facilmente roubado por ele. Xin Wen se sentiu um pouco frustrado. Desde que Xin Wen nasceu, memórias estranhas apareciam em seus sonhos. À medida que envelhecia, mais e mais fragmentos de memória vinham à tona. Era como se ele fosse outra pessoa. Esse era o seu segredo. Ele não tinha linhagem nem talento extraordinário, mas ainda assim conseguia atingir o auge dos gênios, e com o poder de se transferir pelo espaço, tinha a capacidade de atingir o nível de Zhao Feng e Yu Tianyao. Esses fragmentos de memória também mencionaram a herança do legado celestial, a mais antiga e misteriosa. Mesmo uma pequena parte dela será repleta de recompensas. Além disso, a raça do legado celestial que criou a herança do legado celestial é uma das raças mais bem classificadas entre as 10.000 raças antigas. O conhecimento de Xin Wen estava muito acima dos outros gênios, mas a reunião sagrada do dragão verdadeiro já havia entrado nos estágios finais, mas a herança do legado celestial ainda não havia aparecido. A herança do legado celestial é o início da vida no céu e onde estão as bênçãos, a vida e a fortuna. Xin Wen murmurou. Um leve tremor pareceu nascer de suas palavras e tocar em algo. Nesse momento, Zhao Feng estava lutando sozinho contra vários gênios, incluindo Tantai Lanhui e a deusa Bing Wei. Zhao Feng, você não vai entrar e quer me bloquear. A deusa Bing Wei cerrou os dentes de ódio enquanto levava sua habilidade de gelo místico ao extremo. Não foi difícil para os outros perceberem que Zhao Feng estava propositalmente reprimindo a deusa Bing. Tantai Lanhui lamentou ao lado. Zhao Feng, você está reprimindo a deusa Bing Wei. Por que está me arrastando para isso? Se eu deixar você entrar, a deusa Bing Wei também entrará. Zhao Feng disse. Seu verdadeiro objetivo era bloquear os 2 prodígios esmagadores e deixar a deusa Bing Wei entrar quando ela usasse todas as suas habilidades. No final, Zhao Feng e a deusa Bing Wei precisaram entrar. Só assim ele seria capaz de matar Bing Wei. As nuvens da antiga arena tremeram de repente, e nada podia ser visto a olho nu, mas eles sentiram um choque em algum lugar. O que é aquilo? Isso é. Os 9 soberanos sentiram seus corações se contraírem e olharam para cima em uníssono. Na imagem no ar havia uma alta torre do relógio, gigantes mecânicos e misteriosas torres de adivinhação. Inúmeros cenários passaram rapidamente e uma aura antiga varreu a arena antiga. A maioria dessas imagens estava quebrada e parecia ser de tempos antigos. Quando essa sombra de herança apareceu, todas as outras sombras de herança tremeram. Até a herança do gelo místico perdeu 1/3 de seu tamanho. A herança do legado celestial. Os 9 soberanos exclamaram, e alguns especialistas experientes também gritaram. Não é esta a herança do legado celestial. A herança do legado celestial desceu e ignorou todas as regras da antiga arena enquanto abria uma antiga e misteriosa porta de cor azul. A porta azul não era metade real nem metade falsa, mas estava fisicamente ali, diferente das outras. Enquanto a herança do gelo místico estava conectada,
A herança do legado celestial abriu uma porta brilhante e não precisou conectá-la aos degraus. Podia ignorar as regras da arena ancestral. Só por esse ponto já era possível perceber que a herança do legado do céu era mais de um nível melhor que as outras heranças. Essa mudança repentina surpreendeu muitos verdadeiros gênios dragões. A descida da herança do legado celestial foi muito repentina e já havia aberto uma porta antes que muitos gênios reagissem. Que aura antiga, é definitivamente a herança do legado do céu. Zhao Feng sentiu que a sombra da herança do gelo místico se tornou pressionada e um pouco instável. Das 4 grandes heranças, provavelmente apenas a herança do legado celestial tinha esse poder. Mas, ao mesmo tempo, Zhao Feng amaldiçoou em seu coração. Por que diabos a herança do legado celestial tinha que aparecer agora e não em outro momento? A herança do legado celestial já tinha uma porta aberta e estava um pouco longe de Zhao Feng, então ele não sabia o que escolher. Ao mesmo tempo, havia alguns verdadeiros gênios dragões perto da herança do legado celestial. Ótimo! Já que a herança do legado celestial apareceu bem na minha frente, parece que eu sou o escolhido. 2 gênios próximos à porta ficaram transbordando de alegria enquanto saltavam em direção à misteriosa porta azul. Os outros só conseguiam observar esses 2 com relutância e raiva. A porta azul tremeu e jogou esses 2 verdadeiros gênios dragões para longe. O que está acontecendo? Os sorrisos dos 2 verdadeiros gênios dragões congelaram e depois ficaram feios. Parece que nenhum lixo pode entrar na herança do legado celestial. Os gênios que assistiam de longe entenderam e ficaram cheios de felicidade. Muitos verdadeiros gênios dragões se aproximaram da porta azul. Outro verdadeiro gênio dragão foi empurrado para o lado pela porta azul e suas expressões mudaram ligeiramente. Em apenas algumas respirações, a herança do legado celestial se tornou o foco do lugar e muitos gênios dragões verdadeiros avançaram loucamente. Entre estes estavam Liu Tianyao, Xin Wen e Shi Shentia. Esses 3 prodígios esmagadores imediatamente começaram a lutar diante da porta azul. Qual devo escolher? Os olhos de Zhao Feng brilharam e a deusa Bing Wei e Tantai Lanil também hesitaram. Sem dúvidas, a herança do legado celestial era melhor que a herança do gelo místico e as heranças contidas nela não se limitavam a habilidades. Sendo a herança mais antiga e misteriosa, a herança do legado do céu pode conter uma herança do tão da alma. Entretanto, se Zhao Feng desistisse da herança do gelo místico e se voltasse para lutar pela herança do legado celestial, ele poderia acabar perdendo ambas, pois havia uma certa distância entre elas. Neste momento, a entrada da herança do legado celestial foi bloqueada por Liu Tianyao, Xin Wen e Shi Shentia. Qualquer um deles poderia entrar neste momento e interromper a conexão entre a herança do legado celestial e a arena ancestral. Todas as grandes heranças tinham vagas limitadas. Quando eu escolher a herança do legado celestial, certamente sentirei falta da herança do gelo místico. Os pensamentos de Zhao Feng giravam. Embora parecesse que ele tinha pensado muito, apenas 1/10 do tempo que um olho leva para piscar havia passado. De repente, Zhao Feng revelou um olhar decisivo. Nesse momento, Tantai Lanil e a deusa Bing Wei usaram toda a sua força e atacaram Zhao Feng. Uma espada de gelo cristalino apareceu na mão da deusa Bing Wei enquanto ela cortava arcos frios de gelo, cujos raios de gelo invisíveis já haviam atacado no nível de energia mental. Tantai Lanil acenou com seu chicote de vidro e ordenou que a besta dragão da terra com chifres atacasse enquanto mordia os lábios. A figura de Zhao Feng foi destruída pelos ataques dos 2 prodígios esmagadores. Um arco de relâmpagos atravessou o céu e avançou em direção à herança do legado celestial. De fato, Tantai Lanil não ficou surpresa. Ela não achava que as 2 pudessem ameaçar Zhao Feng. O objetivo de Zhao Feng era a mais misteriosa herança do legado celestial. Tantai Lanil sentou-se na besta dragão da terra com chifres e usou seu tamanho para empurrar a deusa Bing Wei para fora do caminho quando ela entrou pela primeira vez na herança do gelo místico. Depois de uma pessoa, a luz da porta da herança do gelo místico diminuiu muito. A expressão da deusa Bing Wei mudou um pouco e ela estava prestes a entrar, mas sentiu sua mente queimar. Óleo de Deus do fogo relâmpago. Uma chama azul clara semi-transparente caiu sobre a deusa Bing Wei. Como ela estava com a guarda baixa, as chamas queimaram seu corpo e sua mente. Com o poder de transferência através do espaço, o olho do Deus do fogo relâmpago de Zhao Feng atingiu um nível totalmente novo que até mesmo aqueles no ranking Senhor verdadeiro seriam prejudicados. Somando-se ao fato de que a deusa Bing Wei estava com a guarda baixa, o olho do Deus do fogo relâmpago causou muitos danos a ela. Quem imaginaria que Zhao Feng usaria seu olho do Deus do fogo relâmpago ao recuar? Yufei, vá rapidamente para a herança do gelo místico. Zhao Feng avisou Zhao Yufei que não estava longe. A razão pela qual ele enviou um olho do Deus do fogo relâmpago para atacar a deusa Bing Wei foi para deixar um lugar para Zhao Yufei. Este plano foi concluído em breve. Se ele desistisse da herança do gelo místico, então ele não deixaria a deusa Bing Wei tê-la.
Zhao Yufei já estava no nível de prodígio quase esmagador e possuía um poder de transferência espacial maior do que o da deusa Bing Wei. O importante era que, após a transferência espacial, seu cultivo havia alcançado os estágios iniciais do ranking místico verdadeiro. Enquanto a deusa Bing Wei estava ferida, Zhao Yufei tinha uma grande chance de substituí-la. Isso mesmo. O plano de Zhao Feng era perfeito. Ao mesmo tempo em que afastava o inimigo, ele também poderia ajudar seus amigos. Mas o problema era que Zhao Yufei tinha um problema. Enquanto todos os outros verdadeiros gênios dragões lutavam pelas heranças, Zhao Yufei não se moveu. Ela sentou-se no chão e sua testa ardia. O Qi do espírito verdadeiro em seu corpo convocou o Yuan Qi do céu e da terra. A carne de Zhao Yufei continha um Yuan Qi do espírito verdadeiro puro e com o poder de transferir seu Qi do espírito verdadeiro através do espaço, seu cultivo aumentou, e algo aconteceu com seu poder de linhagem. Zhao Yufei de repente cuspiu um bocado de sangue e finas cores de verde, roxo, vermelho e azul começaram a aparecer em sua pele branca como jade. Yufei! A expressão de Zhao Feng mudou e seus passos pararam. Ele abriu o olho espiritual de Deus e inspecionou a situação de Zhao Yufei. O aumento no cultivo. Choque de Qi do espírito verdadeiro. Ela precisa liberá-lo e suas linhagens ficaram estranhas. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng era melhor do que qualquer detecção médica. Neste momento, uma figura brilhou na porta azul da herança do legado celestial. Os passos de Xin Wen passaram pela porta azul e ele se tornou o primeiro a entrar na herança do legado celestial. Esta porta era extremamente estranha e Xin Wen tentou pelo menos 3 vezes antes de conseguir. Yu Tianyao tentou 3 vezes e Xi Shenqian 2 vezes, mas não conseguiu. Mais 10.000 anos depois, uma pessoa do nosso clã das 10.000 origens entrou no legado dos céus. Com a compreensão de Xin Wen após entrar na herança do legado celestial, ele pode ter a habilidade de mudar os céus. O futuro do continente dependerá do clã das 10.000 origens. A geração mais velha do clã das 10.000 origens estava cheia de entusiasmo, e as outras forças estavam invejosas e arrependidas enquanto olhavam fixamente para a herança do legado celestial. Felizmente, a porta azul da herança do legado celestial ainda estava estável e não fechou depois que uma pessoa entrou. Ainda há uma chance. Os 10 grandes clãs, as principais famílias e até mesmo os soberanos estavam cheios de entusiasmo. Neste momento, a herança do legado celestial se tornou o único foco. Quanto à herança do gelo místico, ela já havia desaparecido. Cada uma das 4 grandes heranças apareceu nesta reunião sagrada do dragão verdadeiro. A herança do legado celestial foi o último a aparecer e pode-se dizer que está cheio de surpresas. Zhao Feng aproveitou esse tempo para se aproximar da herança do legado celestial. Ao mesmo tempo, um gato cinza prateado pousou ao lado de Zhao Yufei. Zhao Feng tomou a decisão de lutar pela herança do legado celestial e deixou o pequeno gato ladrão cuidar de Zhao Yufei. A figura de Yu Tianyao passou pela porta azul. Depois de Xin Wen, Yu Tianyao foi o segundo a passar para a herança do legado celestial. Nesse ponto, Zhao Feng chegou. Xi Shenqian estava começando a entrar em pânico e bateu novamente na porta azul, mas não conseguiu. Deixe-me. Zhao Feng empurrou os verdadeiros gênios dragões que estavam próximos e se transformou em um borrão que avançou em direção à porta azul. Zhao Feng foi empurrado para o lado pela porta azul. Ele não ficou surpreso e usou o olho espiritual de Deus para inspecionar a porta. Antes, Xin Wen e Yu Tianyao tentaram entrar diversas vezes. Nesse exato momento, Zhao Yufei, que estava sentada no chão, gemeu de dor enquanto sua pele começou a piscar. O pequeno gato ladrão pareceu pensar e então tocou suavemente nas omoplatas de Zhao Yufei. Zhao Yufei gritou quando a parte que foi tocada brilhou e um par de asas meio transparentes cresceu. Com o crescimento do par de asas, o Qi do espírito verdadeiro de Zhao Yufei finalmente encontrou uma maneira de ser liberado e sua aura aumentou. Obrigada. Zhao Yufei olhou com gratidão para o pequeno gato ladrão. O pequeno gato ladrão de repente sentiu algo e jogou suas moedas velhas no ar. No instante seguinte, toda a arena antiga e o ar pareciam pesados. Zhao Yufei sentiu algo e olhou para cima ao mesmo tempo que o pequeno gato ladrão. Neste momento, a herança do legado celestial tremeu, e o espaço começou a render. Imediatamente depois disso, uma sombra de herança apareceu, obscurecendo o sol. Olhando de longe, era um mundo de luzes multicoloridas. A mais antiga e misteriosa herança do legado celestial foi deixada de lado por essa sombra de herança desconhecida. Fim dos capítulos do 384 ao 386. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.